E aí, tudo bem? Beleza? Então, bom, a penúltima aula aqui de relatividade especial com notação de índice. Hoje vai ter muita coisa importante para a gente tratar. É, Diria que essa é uma das aulas mais importantes do curso de relatividade especial. A gente vai falar do tensor eletromagnético e do tensor de energia e momento, tá? E, enfim, fiz aqui minhas anotações para a gente poder, enfim, com mais facilidade, né, vislumbrar as ideias. E aí, o que acontece? Qual foi o problema principal que motivou, né, a construção da relatividade especial, se você está assistindo isso desde o começo? Foi a incompatibilidade das transformações de Galileu com o eletromagnetismo de Maxwell, não foi isso? A gente viu que quando a gente mudava de referencial usando as transformações de Galileu, a forma com que o eletromagnetismo era escrito mudava também. Então, não é uma lei covariante. Não era. Até a relatividade especial chegar. E hoje a gente vai ver exatamente como que se transformam os campos elétricos e magnéticos da forma correta, usando as transformações de Lorentz, ok? E basicamente esse é um salto muito grande, porque a gente começou com esse problema e hoje a gente vai resolver esse problema, certo? Então, é o seguinte, antes eu gostaria aqui de colocar para vocês como que a gente, em relatividade, denota, né, com essa notação covariante aqui, divergência rotacional e d'Alembertiano, né, se você nunca ouviu falar. O divergente, por exemplo, pode ter lugares que eu mudei meu setup aqui, eu não consigo passar daqui. Então, enfim, você pode ver em muitos lugares o divergente escrito dessa maneira, div, de um vetor, por exemplo, v, que nada mais é do que o nabla, tá? Pontinho v. Então, isso daqui é o divergente de v. Bom, como que isso é escrito em notação covariante, né? É simplesmente uma derivada espaço-temporal simples, del mi, né? Então, uma derivada que vai de 0 até 3, vmi, tá? Isso daqui, sempre que aparecer isso daqui é o divergente do vetor. Esse vetor aqui, né, como a gente viu, é um quadrivetor, porque ele tem componente temporal e 3 espaciais, né? Então ele é um V0, V1, V2, V3. Tudo bem? É definido dessa forma aqui, tá bom? E é óbvio, né, como a gente já viu na aula passada, isso daqui se tem índice embaixo, isso daqui é simplesmente derrond Vmi, derrond x mi com índice em cima, né? Se tem índice em cima aqui, vai aparecer com índice embaixo aqui, essa notação a gente já viu. O rotacional, ele é basicamente isso. Então, o rotacional, em alguns livros, é escrito como rot, de um vetor v, por exemplo, rotacional de um vetor v, que aqui na relatividade, ou melhor, que também pode ser escrito, né, em alguns livros como esse produto vetorial aqui, né, rotacional do vetor. Como que a gente representa ele em relatividade? É bem simples. Ele é definido como del mi v ni menos del ni v mi, tá? É a troca dos índices, é a permutação dos índices. Então é del mi v ni menos del ni v mi. Você permuta os índices, tá? No caso, pode ser com índice embaixo também, certo? Então, é claro, né? Isso faz todo sentido, porque você sabe que, por exemplo, a componente x, vamos lá, vamos pegar o rotacional do vetor v na componente, eu quero a componente x aqui. O que você faz é calcula derrond y, vz, a componente z, né? E subtrai de derrond z, vy, né? Isso aqui, né? Eu acho que não é problema para ninguém, né? Todo mundo já viu isso daqui. Então, faz todo sentido a gente definir o rotacional dessa maneira aqui. Del mi, Vni menos V, menos del ni, Vmi, tá bom? E o D'Alembertiano, né, que esse eu acho que também todo mundo conhece, que nada mais é do que, enfim, se eu tenho um campo escalar φ aqui, eu tomo uma derivada assim, ó, del mi
O D'Alembertiano é esse cara aqui, ele é a derivada... o D'Alembertiano é como se ele fosse o nabla, que é a derivada em todas as direções, só que envolvendo o tempo. Então, se eu tenho um campo φ e eu tomo o D'Alembertiano desse φ, que é del mi contraídos assim, isso daqui é definido como um quadradinho, a gente coloca assim um quadradinho, isso aqui é o D'Alembertiano, né, o operador D'Alembertiano, del mi φ. Que nada mais é do que o quê? É como se fosse o nabla, só que é a derivada em todas as direções. Então, a gente define isso aqui como 1 sobre c quadrado. Derivada segunda. Na verdade, ele é como se fosse o Laplaciano, né? O Laplaciano é esse cara aqui, ó. Né? É o nabla quadrado. Então, d2 de φ dt menos d2 φ na direção x, x2, aqui é t2, menos d2 φ dy, dy2, menos d2 φ dz2, certo? Que eu posso escrever, né, então, de forma curta, como o D'Alembertiano de um campo, que é esse cara aqui, é del mi, ele é 1 sobre c quadrado, que é a parte temporal, d2φ dt2, menos nabla, né? Menos nabla não, menos o nabla ao quadrado, né? Que é o Laplaciano, né? Que é isso daqui. Essa parte toda aqui é o Laplaciano de φ. Eu posso colocar assim, isso aqui é as derivadas temporais, né? Então a derivada temporal de φ e menos a derivada em todas as direções espaciais, que é o D'Alembertiano de φ. Então, definimos divergência, rotacional e D'Alembertiano. É assim que a gente escreve em termos da notação covariante. Então, esse Laplaciano aqui, né, esse quadradinho, ele é definido como del mi. Desse jeito aqui, tá? Se ele estiver aplicado num campo escalar, numa função, enfim, isso daqui vai estar aplicado, você coloca a função ou o campo do lado. Tudo bem? Dado isto, vamos lá. Vamos falar das equações de Maxwell, então, um pouquinho, né? Extremamente importante. As equações de Maxwell, em sua forma, enfim, convencional, que é a divergência do campo eletromagnético e divergente do campo magnético, e o rotacional dos mesmos, né? Então, só escrever aqui as 4 equações. Primeira equação de Maxwell, divergente do campo elétrico, ele é igual a ρ sobre ε0, divergente do campo magnético igual a zero. Essa parte aqui eu não estou seguindo o livro do Nivaldo, tá? Porque o livro do Nivaldo, quando ele escreve estas equações, ele usa o sistema de unidade de CGS, né? Sistema de unidades gaussianas, que é péssimo. Eu particularmente não gosto desse sistema de unidades. Então eu estou usando o sistema de unidades, enfim, internacional aqui, certo? Rotacional do campo é menos a derivada do campo magnético no tempo. E, por último, o maior termo, né? Rotacional do campo magnético se relaciona com o campo eletromagnético como μ0 vezes a corrente mais μ0 ε0, que eu vou colocar como 1 sobre c quadrado, derivada do campo elétrico em relação ao tempo, né? Desta forma aqui. São as 4 equações de Maxwell, então, né? E aí é o seguinte, cara. A gente pode... Como que a gente vai escrever isso daqui, então, em notação covariante? Bom, perceba uma coisa. O rotacional... Vamos lá. O divergente do campo elétrico, do campo magnético, desculpa, né? O divergente do campo B, ele é zero. Significa que não há monopolos magnéticos na natureza. Ou seja, se eu pegar o campo B, que é um campo vetorial, todo campo vetorial, eu posso escrever ele assim, ó, rotacional de um certo campo vetorial A, que eu tô, enfim, A é um campo vetorial, tá bom? É um potencial, certo? Em termos do potencial A,
Por que eu posso escrever desse jeito? Porque quando você toma o divergente de B, se B é rotacional de A, você está tomando o divergente do rotacional de um campo, né, de um potencial vetor. Só que tomar o divergente de um rotacional, isso aqui é sempre zero. Então eu posso escrever o meu B em termos desse potencial A aqui, desse potencial vetor. Tá bom? Então fica dessa forma. O campo magnético eu posso escrever em termos desse cara aqui, desse A. O campo elétrico, eu posso escrever... Bom, o campo elétrico é o seguinte, olha só. Vê se vocês concordam comigo. Pega esta equação aqui. Então vamos lá. Rotacional de E é igual a menos a derivada do campo magnético no tempo, né? Mas o campo magnético é rotacional de um potencial vetor A. Então, isso daqui é menos ddt de hot A, do rotacional do campo A. Bom, na prática, esse operador é um operador derivado, esse operador é um operador derivado também em todas as direções. Então, eles comutam. Se eles comutam, eu posso escrever que o rotacional de E, ele é igual a menos esse cara aqui, o nabla, dρ de A, dρ de T, né? Eu só estou trocando a ordem das derivadas, só isso. Acontece, por exemplo, na eletrostática, variações... E esse cara aqui é zero na eletrostática, né? Quando você está falando de cargas em repouso, esse cara é zero. Se esse cara é zero, significa que o rotacional de um campo qualquer, pega um campo vetorial X, por exemplo. Se esse campo vetorial, se quando você tira o rotacional desse campo vetorial, ele dá zero, significa que X é um campo conservativo. É um campo vetorial conservativo. Não vou escrever tudo aqui. Conservativo. É um campo conservativo. Você fala, tá, mas e aí? E aí que campos conservativos, como nesse caso aqui do campo elétrico, podem ser escritos como menos o gradiente de φ. Tá? E se eu escrevo como menos o gradiente de φ, eu fico com o seguinte. Deixa eu apagar ali então. Olha só. Dada essa relação, isso aqui eu acho que não é novidade para ninguém, né? Eu espero. Se eu escrever essa relação, aqui desse lado, ao invés desse cara aqui, como esse cara aqui é zero, né? O rotacional do campo elétrico, ele é zero na eletrostática, então eu posso escrever o campo elétrico como o gradiente de um campo φ. Então eu coloco, então já que é igual a menos gradiente de φ, eu coloco que menos o gradiente de φ é igual a isso. E aí eu chego que o campo elétrico, então eu posso escrever, na verdade, né? Isso aqui é igual a isso. Então eu chego que o campo elétrico, ele é menos esse cara, menos o gradiente de um campo φ. Então veja, eu troquei o meu campo magnético por um potencial vetor A, que é um campo vetorial, e eu troquei meu campo elétrico por um por um campo escalar φ, certo? E em termos desses caras, eu vou definir o que eu chamo de meu potencial quadrivetor, que é o AMI. Quem é o AMI? O AMI é φ vetor A, tá? Na prática, ele é A0, A1, A2, A3, mas A1, A2, A3 é o vetor A, né? Então, o A0 está associado ao φ aqui. Isso aqui é o que a gente chama, então, de um potencial quadrivetor, tá? Eu tô escrevendo os campos elétricos e magnéticos em termos desse potencial quadrivetor e em termos desse campo φ aqui. Dado isto, a gente prossegue com o seguinte. A gente define, então, o tensor eletromagnético, o F-mini, às vezes chamado de tensor de Faraday, né? Mas é raro, né? A gente vê mais como tensor eletromagnético mesmo, da seguinte forma. Vou definir ele aqui, então. Deixa eu apagar isso daqui para vocês. No meu curso, para quem viu o curso de Teoria Clássica de Campos, né? Eu me aprofundei um pouco mais nisso, porque lá a gente queria fazer uma descrição
de campos do campo eletromagnético, né, em termos da relatividade, né, dada a relatividade especial, como o eletromagnetismo ele é compatível. Me aprofundei um pouco mais, mas ainda assim, aqui a gente pode definir aqui o F. Vou definir com o índice em cima, tá? Se fosse com o índice embaixo, dá na mesma, você só vai trocar aqui os caras. Então é del mi a ni menos del ni a mi. Definir aqui quem que é o meu F mini. Esse é o tensor eletromagnético. A matriz que representa ele, primeiro, né, ele é um tensor antissimétrico. F mini é igual a menos F nimi. Ou seja, se eu troco o índice, ele troca o sinal. Dado isso, a matriz desse tensor, F mini, ela é o seguinte. Deixa eu colocar aqui, ó. Ela é 0 menos EX sobre C menos EY sobre C menos EZ sobre C. Como ele é antissimétrico, então esse aqui é o termo 0, 0, esse é o termo 0, 1, esse é o 0, 2, esse é o 0, 3. Aqui vai aparecer o termo 1, 0, 2, 0, 3, 0, que é o inverso disso. Então eu só troco o sinal. Aqui fica EX sobre C, EY sobre C e EZ sobre C, tá? Aí aqui, a diagonal dela é toda zero, né? Por que a diagonal dela é toda zero? Você pode estar me perguntando. Bom, qual que é a única possibilidade para, por exemplo, F2, 2 ser igual a menos F2, 2? Dado que isso aqui é um número. É se eles for zero, né? Tipo assim, não dá para você falar que 1 é igual a menos 1. Mas dá para você falar que 0 é igual a 0, porque 0 não tem sinal. Por isso que quando você troca a ordem, a diagonal, que tem sempre o mesmo número, então esse é o F00, esse é o F01, vai aparecer, quer dizer, F00, F11, que vai aparecer o F22 e o F33, eles são todos nulos, tá? Então deixa eu já fechar aqui. Aqui aparece 0, aí aqui embaixo aqui aparece menos a componente Z do campo magnético, a componente Y do campo magnético. Aqui aparece a componente Z positiva do campo magnético, 0. Aqui aparece a componente menos BX, componente X do campo magnético. Por último, aqui a gente tem 0. Aqui aparece menos BY. Só você fazer a troca dos índices que você vai ver que está correto. E aqui aparece BX. Tá? Então esse é o F mini. Tá? Esse aí é o tensor eletromagnético. Para provar isso, né, para mostrar como isso daí está correto, vamos fazer o seguinte, pega uma componente, cadê meu pano aqui? Pega uma componente e vamos testar. Por exemplo, aqui, ó. Ele é antissimétrico, a gente já sabe. Se eu pego a componente F, vamos lá. F01, por exemplo. Quem que é o F01? Usando essa definição aqui, que eu vou colocar aqui em cima de novo, F mini é definido como del mi a ni menos del ni a mi. Bom, usando essa definição, o F01 vai ser del 1 a 0, desculpa, de 0 a 1 menos del 1 a 0. Bom, o 0 eu sei que está relacionado à parte temporal. Então isso aqui é a derivada no tempo do A1, que é o x, né? Então isso daqui na prática é dAx dt menos. Aí aqui, quem que é o A0? Lembra que a gente viu que o AMI, esse quadro potencial, ele era φ vetor A. Ou, se eu quiser escrever, mesma coisa, ele é A0 vetor A. Então, o A0 está associado ao meu φ aqui. Então, isso daqui é menos derivada de φ com relação a x. E tem um fator de c quadrado aqui. Tá? Simplesmente isso. E, bom, quando você pega isso, você obtém exatamente a componente EX do campo eletromagnético, né? A gente viu, a gente escreveu o campo eletromagnético dessa forma aqui. Isso aqui é EX
sobre C. Tá bom? É 1 sobre C que aparece aqui, na verdade. Não é sobre C quadrado, não. Só por balanço de unidade mesmo. Essa é a componente EXC. Então, o F01, que é esse cara aqui, na verdade aqui é negativo, né? Tem um menos aqui. É esse cara aqui. Olha só. É esse cara aqui. O F10, você vai calcular a mesma coisa, só que ao contrário. Esse cara vai aparecer aqui e esse vai aparecer aqui, que é este. Pode testar para as outras componentes. Você vai chegar na mesma coisa. Enfim. Bom, a primeira e a quarta equações de Maxwell, elas podem ser escritas então de forma covariante, dessa forma aqui, ó. Del mi, vamos lá. Del mi F mini, isso daqui é igual a J ni, tá bom? É a quadricorrente, né, agora, que a gente precisa, enfim, teria 1 sobre C aqui, mas posso até colocar aqui, né, é o 1 sobre C, J ni. Ela é a quadricorrente, né, então a quadricorrente, ela é dada em termos de C ρ, que é a parte temporal, e vetor J, né? Enfim, a corrente. Aí. A densidade corrente. E aí, o que acontece? Dado isto, né, esta equação aqui, né, a gente tem o seguinte. Se a gente pega, por exemplo, vamos lá. Como que eu vou te mostrar que isso é uma das equações de Maxwell? Olha só, vou apagar essa matriz aqui, qualquer coisa a gente volta nela depois. Mas é o seguinte. Então, eu tenho agora um tensor que me relaciona os campos elétricos e magnéticos de forma unívoca, né? As equações de Maxwell já faziam isso, mas o que eu quero, na verdade, é uma descrição covariante, que quando eu troco de referencial, elas não mudem. E eu faço isso como? Usando tensores, porque tensores são os mesmos em qualquer referencial, certo? Por exemplo, pega del... vamos lá. Se eu pego essa equação aqui, então, del mi F mini igual a J 1 sobre C J ni, tome... aqui tem um epsilon zero também, tá? Tome, então, vamos pegar o ni igual a zero. Se a gente pegar ni igual a zero, o que acontece? A gente tem del mi F mi zero, certo? Estou pegando ni igual a zero. Isso daqui é 1 sobre C epsilon zero, que multiplica o quê? Tem que somar aqui, né? Então, J0 mais J1. Vou colocar mais vetor J, tá? Então, del mi F 0 desculpa, mi 0 se eu for fazer essa soma aqui, né? Del mi F1, desculpa, somando em mi, né? A soma está em mi aqui, vai de 0 até 3. D0 F00 mais D1 F10 mais Del2 F20 mais Del3 F30, certo? Soma de Einstein aqui. O mi está sendo somado, tudo bem para vocês? Bom, acontece que o F00, ele é zero. Então, automaticamente esse cara aqui zera, né? Ele faz parte da diagonal principal, então ele é zero. Então eu fico que del mi F mi 0 é igual a del1 F10 mais D2 F20 mais del3 F30. Só que se vocês olharem lá na matriz, 10, 20 e 30 são as componentes x sobre C, y sobre C, z sobre C. Só voltar lá na matriz e ver, certo? Dado isto, isso daqui é a derivada com relação ao x
do campo elétrico na direção x, da componente x do campo elétrico. Isso daqui é a derivada com relação a y do campo elétrico na componente y. Isso daqui é a derivada do campo elétrico na direção z, com relação a z, né? Do campo elétrico, a componente z. Então isso daqui nada mais é do que, copiei isso daqui, né? 1 sobre c ε0 é x, desculpa, estou falando desse cara aqui, né? Isso daqui é x sobre c mais y sobre c, eu só estou pegando as componentes da matriz, mais é z sobre c. Como todo mundo tem derivada aqui, né? Derivada, isso daqui é o divergente de cada um desses caras aqui. Então, mas quem é cada um desses caras aqui? Isso daqui é o vetor campo eletromagnético. É x, é y e é z, são as componentes do vetor. Então, a gente tira daqui que o divergente de E tem que ser igual a isso daqui, porque é a mesma equação. Isso daqui é J, que é essa parte, né, temporal aqui, ou seja, J0, que é C ρ, isso aqui é C ρ, sobre C ε0. Fator de C mata com C, a gente chega aqui. Divergente de E é igual a ρ sobre ε0, que é a primeira equação de Maxwell. E você pode testar isso para todas as equações de Maxwell, né? Você vai obter as 4 equações novamente. Então, como que se dão as equações de Maxwell de forma covariante? Tá aqui, ó. Se você muda de um referencial para o outro, elas não mudam. Como que eu sei disso? Porque os tensores, eles não mudam de um referencial para o outro. Então, eu estou pegando uma equação aqui, que é uma equação tensorial, e estou vendo que está me dando os campos elétricos e magnéticos. Agora você fala, beleza, mas como que os campos elétricos e magnéticos se transformam de fato de um referencial para o outro? Bom, a gente vai chegar lá, mas antes disso, deixa eu só te mostrar uma coisa legal aqui, que é o seguinte. Vou apagar isso daqui e deixar essa equação aqui, aquela equação ali, né? Enfim, del mi f mi igual a j ni. Aqui não estou usando sistema de unidades naturais, tá? Então, aparecem os fatores de C aqui, até porque faz mais sentido, já que a gente está falando de relatividade especial. Não vejo problema em a gente ficar trabalhando com esses fatores, não. Então, olha só. Pega aquela equação ali, faz o seguinte, você tem aqui del mi f mi ni, isso daqui é igual a j ni, né? 1 sobre C, j ni. Eu vou colocar só j ni por enquanto, eu vou desconsiderar o fator de C ali, tá? Enfim, no final, se precisar, a gente coloca. Mas olha só que coisa engraçada. Toma a derivada desse cara aqui do lado esquerdo, ou seja, toma del ni, del mi, f, mi ni. Isso daqui é igual, se eu tomei a derivada aqui, eu tenho que tomar a derivada aqui. Del ni, j ni. Acontece que f mi ni é antissimétrico. Ele é igual a menos f ni mi. Ok? E as derivadas, elas são simétricas. Derivada comum, elas comutam. Ou seja, eu posso trocar del mi, eu posso escrever isso daqui assim, ó. Del mi, del ni, f mi ni. Ou f ni mi, no caso. Não, f mi ni. Isso aqui é del ni j ni. Acontece que quando você tem uma coisa que é simétrica com uma coisa que é antissimétrica, esse resultado aqui dá zero, tá? É uma das propriedades aí. Então, esse lado aqui é igual a zero, certo? Ou seja, del ni j ni é igual a zero. Você fala, o que é isso aqui? Isso daqui é aquela velha equação que você aprendeu no eletromagnetismo, a equação da continuidade, tá? Isso aqui é d0, então vamos lá, del ni j ni, soma de Einstein, d0 j0, mais d1 j1, mais del 2 j2, mais del 3 j3.
Quem que é del ni, j ni? Quem que é o del d0, j0? Bom, d0 a gente viu que é o j0, né, a componente j0 é c rho. Vamos me preocupar só com o rho por enquanto, porque se eu levasse o c em consideração, ele ia matar c com c, né? Então, nem precisava levar. Então, ele é del, a derivada da densidade, del rho, com relação ao tempo, já que eu sei que d0 é uma derivada associada ao tempo, mais isso daqui é derivado em todas as direções de todas as componentes do vetor j. Então, isso daqui é nabla, né? Isso aqui é o divergente j. Isso aqui é igual a zero. Então, isso aqui é a equação da continuidade, ó. Certo? Toda vez que a gente tem isso, né? Não sei se todo mundo já viu o teorema de Noether, mas o teorema de Noether mostra pra gente que quando eu tenho isso daqui, né? Então, por exemplo, del ni j ni igual a zero, eu tenho uma quantidade conservada. Por exemplo, a gente geralmente chama essa quantidade de Q. Se eu pego, então, Q, eu posso escrever isso como a integral de ρ d3x. Isso é sempre zero. Ou seja, eu estou pegando uma integral, eu estou integrando, né, uma coisa que tem a ver com a parte temporal no espaço, certo? Esse d3x aqui, para quem não sabe o que é, ele é simplesmente a derivada de x, y, z. Isso aqui é dx, dy, é um elemento de volume, né? dy, dz, tá? Daí a gente abrevia como d3x. Se tivesse a derivada temporal também, ia ser um d4x, tá bom? Mas enfim, equação da continuidade. Então, todo o eletromagnetismo está resgatado com a relatividade. Ainda que a relatividade traga essa física nova, ela vem justamente para manter o eletromagnetismo válido em todos os referenciais. Claro que você tem todo o direito de escrever essa equação aqui como d ρ de j0 dt mais del ji igual a zero, né? Isso daqui é, enfim, ji seriam j1, j2, j3, né? É o vetor j. Enfim, só questão de notação. E aí, bom, então a gente pode introduzir o tensor de energia e momento. Mas antes de introduzir isso, vamos mostrar então, né? Fica como exercício. Eu vou mostrar aqui como que senão ia ser mais 1 hora de vídeo, como que os campos se transformam de um referencial para o outro. E na verdade ele é bem simples, basta você usar uma relação. Ela só é trabalhosa, tá? Vai dar bastante conta. Então, para não tomar nosso tempo, eu vou deixar como exercício para você. Fica aí fazer, né? Eu lembro na época que eu fiz foi chato, mas não é assim, não é, enfim, só é demorado. As coisas, elas são tipo, bem fáceis, é bem óbvio, bem intuitivo. Porque, por exemplo, a transformação dos campos é dada pelo seguinte aqui. Usando a relação que um tensor se transforma, por exemplo, T min se transforma como lambda alfa mi T alfa beta lambda beta ni, você vai usar essa relação para o f min. Então, o f min se transforma como lambda alfa mi f alfa beta lambda beta ni. Tá bom? Desculpa. Ao contrário aqui, né? F alfa. Aqui é mi em cima, alfa embaixo. Alfa beta, ni beta. Assim, agora tá certo, né? Dado isto, né? Alfa está contraído com alfa, beta contraído com beta. E considerando que a componente 0, 0 da matriz lambda é igual a gama, leve em consideração que lambda 0 i é igual a lambda i 0, com índice trocado, por causa do cálice simétrico. Isso aqui é menos gama,
beta-i. O beta-i, você lembra quem é, né? É o v sobre c, no caso, o v, a componente i da velocidade. E o ΔJ, sempre que eu tiver índices diferentes, isso daqui é, ΔJ não, lambda ij, isso é ΔJ mais gama menos 1, beta-i, beta-j, sobre beta quadrado. Tá? Se você levar isso daqui em conta, enfim, você tem como mostrar que os campos elétricos e magnéticos, né, depois que você fizer esse trabalho de colocar as componentes aqui, ver essas relações aqui da matriz de transformação de Lorentz, né, você vai ver então que os campos se transformam da seguinte maneira. Deixa eu apagar aqui e colocar as seguintes transformações, que dessa vez sim são covariantes, independente do referencial, se é K, K', K2', desde que seja inercial, se transforma da mesma maneira, tá? Então, deixa eu só colocar a relação aqui, que vocês vão usar. Dado que... deixa eu pegar um giz aqui. Dado que... Então, F min, vocês vão calcular aí, vale lambda, mi, alfa, F, alfa, beta, lambda, ni, beta. Vocês vão chegar em referencial K', referencial K. O campo é X, é linha X. A componente X do campo elétrico se transforma trivialmente. É X, é linha X igual a X. A componente é linha Y se transforma como gama, que multiplica Y no referencial antigo, menos beta, e o campo magnético no referencial antigo, BZ. Já o linha Z se transforma como gama Z mais beta BY, tá bom? Beta BY, exatamente. Tá? Dessa forma aqui que se transformam os campos elétricos e magnéticos, então. Desculpa, elétricos, né? Os magnéticos agora. K', K. É a mesma coisa. BX, B'X é trivial, é BX, tá? B' Y, a componente Y no referencial linha, se transforma como gama BY mais beta Z. E a componente B'Z se transforma como gama BY menos beta não, desculpa, aqui é BZ menos beta Y, tá? Então, aqui, esse gama é aqui fora, né? Então, aqui as transformações de campos elétricos e magnéticos, né? Então, a gente pode falar agora, enfim, do tensor de energia e momento. Eu não sei se vou separar esse vídeo em duas partes ou não, mas vamos lá, eu vou apagando aqui, vou gravando. E vamos lá. Bom, para falar do tensor de energia e momento, bom, o que é, né, o tensor de energia e momento? O tensor de energia e momento, ele é um tensor que aparece, né, já na relatividade especial. Na realidade, assim, ele trata a energia, né, de forma covariante, é um tipo de energia muito específica que não é essa energia que a gente está... Enfim, é uma forma mais completa de falar de energia. Não é esse tipo de energia cinética, energia potencial. É um outro tipo de energia, tem a ver com distribuição, no caso da relatividade especial, com distribuição de massa, né, matéria, energia e momento. Nesse caso aqui da relatividade especial, a única fonte de energia e momento que a gente está vendo são os campos elétricos e magnéticos, né? Nós falamos de massa lá, conversão massa e energia na aula de relatividade especial sem notação de índice, mas isso é outra coisa, não é esse tipo de energia, tá? É energia em forma covariante. Eu posso pegar o meu tensor de energia momento, T min, e escrever ele assim, ó. Então, vamos lá.
Tμ aqui, em termos do Fμ, na relatividade especial, ele é 1 sobre 4π. E a nossa fonte de energia e momento é o eletromagnetismo, né? Então, eu vou dar em termos do tensor eletromagnético. F alfa mi, F ni alfa, mais 1/4 de G mini, F alfa beta, F alfa beta. Tá? Todos os alfas e betas estão contraídos, só sobra mi e ni, que é o que a gente tem do outro lado. Tá bom? Esse é o tensor de energia e momento. Ele é dado em termos de uma fonte de energia de momento. Isso aqui gera uma fonte de energia de momento. Por exemplo, se você pega a componente... Então vamos lá. Ele é um tensor que eu posso representá-lo em termos de uma matriz 4×4 como T00, T01, T02, T03. T10, T11, T11, T12, T13, T20, T21, T23, quer dizer, tá certo, T23, não, T22, estou pulando aqui, T23. E por último, T30, T31, T32 e T33. Tá legal? Eu posso representá-lo desta forma, certo? O T00, quem que é esse T00 aqui então? Vamos falar do termo T00. O T00, ele é simplesmente, se você jogar isso daqui ali, né, as componentes 00, ele vai ser 1 sobre 8π, que multiplica ε0 vezes o campo elétrico ao quadrado, na verdade nem preciso colocar vetor aqui, o campo elétrico ao quadrado, mais o campo magnético ao quadrado sobre μ0. Será que alguém reconhece o que é isso daqui? Isso daqui é exatamente a densidade de energia gerada pelo campo eletromagnético. Isso daqui, né, geralmente a gente chama de menos ômega eletromagnético. Isso aqui é a densidade de energia do campo eletromagnético. Se você pegar a componente T0i, né, ou seja, essa parte aqui, se você pega essa parte e essa parte, né, então eu estou pegando isso daqui e isso daqui agora. 0i. Na prática, esse cara ele é simétrico, então Tμ é igual a Tnm, tá bom? T0i ou Ti0 é a mesma coisa. Ele vai te retornar 1 sobre 4π, que multiplica hot b, a componente i, certo? E o que é isso? Para quem já viu, isso daqui é o vetor de point, né? Isso aqui é o vetor de point. O vetor de point é exatamente esta expressão aqui, certo? E aí o que acontece? As componentes que estão fora, então todo esse resto aqui, ó, Tij, ele é, se você calcular aí, Tij são I, J, menos 1/2 de delta de Kronecker, J, né? Vezes o campo elétrico ao quadrado. Mais BI, BJ, menos 1/2 de delta IJ, B ao quadrado. Tá bom? Isso daqui, para quem já viu, é o tensor de estresse de Maxwell, tá? Tensor de estresse de Maxwell. Te dá exatamente as informações dos campos elétricos e magnéticos em diferentes direções, né? Você pode colocar aqui X, Y, aqui vai ser um delta, enfim, XY, que vai matar esse cara aqui, porque delta e J só é 1 se o I for igual a J. Você vai ficar com X, Y, mais BX, BY, e isso te dá exatamente, é como se fosse esse cara aqui, né? Só que aqui tem um sinal de mais.
Então, claro, né, se o I for diferente, se o I for igual ao J, você vai ter se o I for igual ao J, né, você vai ter E ao quadrado, aqui, porque esses caras são iguais, menos 1 meio de E ao quadrado, certo? Porque o delta J é 1, quando I é igual a J. Então você vai ter E quadrado menos 1 meio de E ao quadrado, mais B quadrado menos 1 meio de B ao quadrado, certo? Então, enfim. E aí, o que acontece, né? Isso daqui só porque ele é dado em termos do tensor eletromagnético. Quando você coloca essas componentes aqui, você vê que dá exatamente isso, tá? Tem os fatores de C quadrado aqui que eu não estou colocando, mas enfim. Dado isto, né? Então, bom, a equação que satisfaz, vamos lá, aí entra um pouquinho de campos aqui, né? A equação que satisfaz o tensor de energia-momento, na prática ela é essa daqui, ó. Del mi T mini igual a zero. Se o campo for livre, se eu estiver falando do campo eletromagnético livre, só o campo eletromagnético, essa equação aqui ela é satisfeita. Se eu estiver falando do campo, por exemplo, com a corrente, essa equação aqui já não vale mais. Então, isso aqui é para o campo livre. Se eu tomo del mi T mini e o resultado é diferente de zero, é porque eu não estou falando do campo livre. Eu estou falando do campo interagindo com a partícula, ou enfim. Então, a parte da energia e momento do campo, eles passam para a partícula. Isso é muito interessante, né? A gente vê isso em teoria clássica de campos, é um resultado muito legal. Mas, para o campo livre, né, esse cara aqui, essa equação é satisfeita. E, na prática, sempre que você tem isso daqui, então, né, se você toma, por exemplo, a derivada, ver se cabe aqui. Vamos lá. Pelo teorema de Noether, de novo, né, tem uma quantidade Q, uma corrente de Noether, que a gente chama, que é a integral de T0ni d3x, que é igual a zero. Você tem 3 quantidades conservadas, nesse caso, certo? Na verdade, esse T0ni aqui vai de 0 até 3, certo? Então você tem 4 quantidades conservadas aqui, né? Só pelo fato desta equação aqui, né, falar do campo livre, a gente consegue calcular uma quantidade, 4 quantidades conservadas, a gente chama de corrente de Noether, para quem já viu um pouquinho mais de teoria de campos, mas, enfim, isso aqui eu só estou falando mesmo, não precisa ver. E, enfim, esse cara aqui também, muitas vezes, né, quando essa equação é dada, ela aparece em termos do tensor de energia-momento canônico, que é o cara que a gente chama, tipo um θ maiúsculo assim, eu sou horrível para desenhar esse tensor de energia-momento, 0 ni d3x. Mas na prática, a gente está falando aqui do tensor de energia-momento em si e não do tensor de energia-momento canônico. Porque o tensor de energia-momento canônico ele não é simétrico. E é importante para a gente que seja simétrico esse cara aqui, só por argumentos do tensor de estresse, tá? Se esse cara não fosse simétrico, o tensor de estresse de Maxwell, a gente não ia conseguir encontrar ele, certo? Então, faz sentido já eu falar direto do tensor de energia-momento simétrico, né? Não do canônico. O canônico a gente usa em, enfim, outras situações. Mas é isso. Então, vimos hoje como se dão as transformações de campos elétricos e magnéticos para referenciais diferentes. Deixei alguns exercíciozinhos para você fazer, né? Isso daqui, enfim, é só falando mesmo de forma qualitativa do tensor de energia-momento. A gente vai falar muito mais dele lá para frente, em relatividade especial. Mas, basicamente, o que você tem que ter em mente é que esse cara, o tensor de energia-momento, ele é um tensor que te dá informações sobre distribuição de energia e momento dado o seu campo. Então, você tem um campo, no nosso caso, quando a gente está na relatividade especial, o espaço ele é plano. Então, não faz sentido eu ter uma distribuição de massa aqui, porque isso aí ia distorcer o espaço-tempo. A relatividade especial não toma conta da gravidade. Ela ignora a gravidade. Quem vai fazer esse papel é a relatividade geral, por conta do princípio da equivalência e tudo mais. E aí, o que acontece? Já que a nossa única fonte de energia e momento na relatividade especial, no nosso caso, é o eletromagnetismo, por que eu estou falando isso, né, no nosso caso? Podem haver campos compatíveis com a relatividade especial e o tensor de energia e momento ser totalmente diferente. Por exemplo, o campo de Klein-Gordon é um campo escalar, é um campo quântico,
nem precisaria ser quântico, mas é um campo quântico escalar, e o tensor de energia-momento é totalmente diferente quando a gente está tratando do campo de Klein-Gordon, certo? Ele não é dado em termos do F-mini, ele é dado em termos de outros tensores, certo? Mas nesse caso aqui, como o nosso foco é o eletromagnetismo na notação covariante, eu dei o tensor de energia-momento em termos da única fonte de energia que a gente está trabalhando, certo? Então o T-mini ele pode ter várias descrições, né? Aqui eu estou descrevendo uma fonte de energia e momento puramente eletromagnética, que vem do eletromagnetismo, né? Ela advém do eletromagnetismo. Só o fato dos campos existirem, eu posso escrever esse T-mini aqui, tá bom? Mas ela não é restrita, na relatividade especial, ela não é restrita para o eletromagnetismo. Você pode usar o campo de Klein-Gordon, enfim, até eu acho, o campo de Dirac, né? Mas aí já seria uma teoria quântica de campos, né? A gente entraria em outro papo. No caso do campo de Klein-Gordon, ele é um campo, enfim, ele é escalar, né? E diferente do campo de Dirac ou de Schrödinger. Se bem que o campo de Schrödinger, a gente nem entra nesse assunto porque a equação de Schrödinger não é uma equação compatível com a relatividade, tá? Aquela equação fala que a newtoniana aplicada num sistema psi é igual a menos i h barra. É menos i ou é i h barra? Não lembro, vou colocar i h barra. Del psi dt. Essa não é uma equação que é compatível com a relatividade, então enfim, a gente não teria uma descrição relativística dela, né? O que acontece é que desta equação surgem as equações de Klein-Gordon e a equação de Dirac. Aí sim são compatíveis com a relatividade. Mas como eu falei, a gente não está interessado em mecânica quântica aqui, no caso quântico, a gente está interessado na descrição do eletromagnetismo. Então o tensor de energia-momento é dado em termos dos tensores eletromagnéticos. Tudo certo? Enfim, então, em relatividade geral, a gente vai explorar muito mais esse cara, né? Vai ver como que ele é dado em termos de matéria, distribuição de massa e tudo mais. E aí, sim, a coisa vai ficar mais louca. Então, próxima aula, vamos falar de dinâmica relativística, né? Falar de quadrivelocidade, quadriaceleração, conceitos importantes, a quadriforça, né? Como que a gente poderia escrever a lei de Newton, por exemplo, usando essa notação aqui, covariante. Então, na prática é isso. Espero que você tenha gostado. Valeu, falou e fui.